Oi gente, tudo bom? Se você é fã de uma boa comédia, provavelmente você conhece o grupo britânico Monty Python, que fez muito sucesso entre as décadas de 60 e 80 e que revolucionou o gênero não só na Europa, mas no mundo inteiro. Sabe essa comédia nonsense, essas piadas que não tem muita relação com a realidade, sempre cai pro absurdo, que faz tanto sucesso aqui no Brasil, por exemplo, com grupos como Porta dos Fundos, como Hermes e Renato, como diversos outros? Pois bem, muito do que é tratado hoje em dia na comédia veio do Monty Python. Então, nesse vídeo eu vou falar bastante sobre o histórico desse grupo, falar um pouquinho sobre as influências e mais especificamente sobre uma obra deles chamada Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, que pra mim é uma obra-prima da comédia, é um clássico. Se você ainda não assistiu, eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai lá procurar, vai dar um play na Netflix e vai assistir, porque realmente vale muito a pena. Então aqui é um vídeo de homenagem, de celebração, divulgação desse grupo que realmente fez muita história e precisa ser relembrado sempre que possível. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre Monty Python, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu sempre trago muito vídeo sobre literatura, cultura pop, seriados, cinema. Então se você gosta desses temas no geral, se inscreve, esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que esse vídeo seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal e a comunidade cresce, eu te agradeço muito. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já conhecia o grupo, qual é o seu filme, sua sketch preferida, vamos trocando essa figurinha. Monty Python foi um grupo britânico formado por 5 atores comediantes britânicos e um americano. São eles o Eric Idle, o Graham Chamberlain, o John Cleese, o Michael Palin, o Terry Jones e o Terry Gilliam, que além de atores, eles também começaram a trabalhar com direção, então eles tinham já um perfil de querer fazer coisas diferentes, inovadoras, bem conceituais. Então eles criaram o grupo e o programa de TV chamado Monty Python Flying Circus, que teve 4 temporadas com 45 episódios e foi transmitido na Inglaterra e ali em toda a Europa depois, durante os anos de 1969 e 1974. Eles fizeram tanto sucesso que na época eles eram comparados aos Beatles, só que na comédia. Então eles realmente fizeram história dentro do gênero, especialmente porque eles quebravam diversos paradigmas. Então na época aquela questão da comédia muito mais fechadinho, com aquela questão de ter o setup, depois ter o punch time, ou seja, aquela pegada ali no final, que hoje em dia ainda é usado muito, especialmente no stand-up comedy, aquela piada final que dá uma conclusão na obra, tudo aquilo dali era quebrado. Então todo o conceito de comédia que a gente tinha foi quebrado aos poucos pelo grupo Monty Python, que fez escola para diversos outros tipos de comédia que vieram depois. Então aquela comédia nonsense, aquela comédia de absurdos, foi massivamente disseminada pelo grupo desde a década de 60. Eles faziam piadas sobre tudo, inclusive coisas que muitas pessoas acreditavam que não fariam sucesso. Como, por exemplo, colocar termos muito mais técnicos, brincar com a quebra da quarta parede, ou seja, com o personagem falando diretamente para a tela. Eram coisas muito inovadoras na época que hoje em dia são até banais, mas que naquela época realmente era uma quebra de paradigma. Então fazer comédia sem um final, amarrando uma sketch, ou seja, um quadro de comédia, com o outro na sequência, muitas vezes com um final absurdo ou um final sem final. Então assim, eles amarravam aquelas histórias e tudo ali depois num contexto geral fazia muito sentido. Eles eram tão fora da caixinha que inclusive até a expressão pitoresco veio da palavra Python, né, do Monty Python, porque muita gente falava aquilo dali é Python, né, pitoresco, né, e acabou virando de fato pitoresco, né. Vocês perceberam que a minha pronúncia em inglês é ótima, mas isso realmente mostrava bem a característica desse grupo. Eram 6 grandes comediantes, um deles inclusive era cartunista, então tinham várias coisas ali de animação, que na época também era inovadora para a TV, tudo ali passando o dia a dia das pessoas, coisas inclusive que não eram consideradas engraçadas, né, no dia a dia, como por exemplo coisas sobre filosofia, sobre questionamentos de vida, sentido da vida, tudo aquilo também era retratado nessas comédias, mas de uma forma muito bem humorada.
E, obviamente, depois de fazer muito sucesso na TV europeia, é óbvio que eles quiseram expandir aquele trabalho deles e eles começaram a partir para o cinema. Inclusive, o primeiro trabalho deles no cinema foi em 1971, com o lançamento de um filme que reunia diversas sketches das TVs. Então, eles regravavam algumas das principais sketches de mais sucesso, aqueles quadros mais cômicos, e eles regravaram e fizeram um grande compilado, virou um filme. Mas a primeira produção realmente inédita deles, uma versão meio tradicional do longa-metragem, ainda que não tenha nada de tradicional, foi o filme o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, em 1975. Sim, esse filme que eu comentei no começo do vídeo, que é realmente um clássico da comédia, é um filme inovador, é um filme diferenciado que até hoje faz a gente rir, apesar de ser um filme de muito tempo atrás. Tem quase 50 anos e ainda assim todas as pegadas ali do filme, eles ainda estão com um time perfeito e a comédia ali, apesar de ter sido diferenciada na época, hoje em dia ser considerada uma comédia praticamente comum do que é feito hoje em dia, até porque eles abriram portas para outros comediantes, mas ainda assim consegue ser inovadora mesmo nos tempos atuais. Eu revi o filme agora recentemente, pontuei algumas coisas que eu achei fantástico na obra e resolvi trazer aqui no vídeo. Nosso braço caiu! Não caiu! Então o que é isso aí? Já estive pior. Mentiroso! Vamos continuar, seu fresco! Pra você que não conhece Monty Python e Em Busca do Cálice Sagrado, a história do filme é bem básica. É basicamente o rei Arthur, junto com seus cavaleiros ali da Távola Redonda, em busca desse cálice, desse artefato religioso, misterioso. E no meio de toda essa busca, várias coisas completamente insanas vão acontecendo. Muitas delas completamente fora do contexto, muitas delas fora de um timing considerado padrão daquele típico filme com 3 atos. Esse filme não tem nada disso, ele quebra paradigmas, ele tem realmente várias questões nonsense, então coisas que não fazem sentido e provavelmente por não fazer sentido elas são tão engraçadas. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Não. Geralmente uma coisa que eu critico muito nos filmes são aquelas interrupções desnecessárias. Tem vários vídeos aqui no canal que eu comento daqueles filmes que no meio tem cenas que são descartáveis, situações que não precisavam estar ali. Mas nesse filme especificamente, elas são incorporadas à trama justamente para ter aquele ritmo de comédia, para nunca descer a qualidade da obra, embora dentro do contexto da história em geral, desse resumo que eu falei que é o Rei Arthur em busca do cálice sagrado, elas não fazem sentido nenhum. Então, justamente essas interrupções, essas informações e essas micro-histórias que são acrescidas dentro do filme, elas são justamente para ficar com essa cara de diversas sketches amarradas dentro de uma história única. Então, no meio dessa história de busca do Rei Arthur, a gente também acompanha histórias individuais do Galahad, do Lancelot e diversos outros guerreiros que acompanham o Rei Arthur. Inclusive, o início da jornada do Rei Arthur também é retratada ali no filme, então tem diversas interrupções, mas todas muito hilárias, e muitas das coisas que são tratadas no início do filme são depois readaptadas, né, no final, então tudo tem um porquê de estar ali. Lancelot, Galahad e eu saímos do coelho e... Obviamente tem coisas ali, apesar de absurdas, icônicas. Então tem uma batalha ali do Rei Arthur com um guerreiro negro ali, que é um guerreiro que não deixa ninguém passar, só que o Rei Arthur vai sempre lutando com ele, vencendo, no final ele fala, deu empate, o cara tá ali todo bagunçado. Tem a questão do próprio Lancelot tentando ajudar o que ele acreditava ser uma donzela indefesa, e ele acaba fazendo situações completamente malucas ali até ele conseguir chegar até essa pessoa que estaria indefesa, estaria presa. Eu amo algumas cenas que quebram o paradigma do cinema tradicional, como, por exemplo, a chegada do Lancelot até esse reino para salvar essa donzela indefesa, que quebra aquela questão da gente acompanhar o passo a passo da chegada de alguém através do cinema, que a pessoa vai chegando aos poucos. Nessa cena especificamente, Monty Python brincou com essa questão da proximidade da pessoa, então do nada ela chega. Então tem várias questões ali que brinca com a nossa realidade como espectadora de cinema tradicional. Acho que por isso que é tão engraçado. Mas pra mim, sem dúvida, a minha cena preferida são as cenas dos cavaleiros que dizem Ni.
não faz sentido algum. Se eu tentar te explicar a piada vai perder o sentido. Você precisa assistir para entender. Porque eles brincam com diversos contextos, com diversas características desses filmes medievais e tiram sarro daquilo de uma forma super sutil. Essa questão dos cavaleiros que dizem ni, ela brinca com essa questão, sabe, da época medieval, em que algumas jornadas os cavaleiros precisavam buscar algum item, algum artefato super difícil de encontrar, e ali eles tinham que responder algum enigma, alguma coisa assim para poder passar, e existe essa sátira nesse filme. Tem muitas questões engraçadas, tem muitas brincadeiras com a quarta parede, sabe, com quebra da quarta parede, com o personagem falando com você. Tem algumas coisas de personagem interagindo, falando sobre o pouco orçamento do filme, então brinca falando que tal cenário é na verdade uma maquete, não é maquete, que na verdade não é um cenário em si. Eles brincam com alguns personagens que não tem nome, então eles usam o personagem X da cena Y. Então são coisas muito engraçadas que acontecem, né? Tem algumas brincadeiras que relacionam animações, então tem alguns desenhos ali no meio que também são retratados no filme, que são acrescidos à história, que não faz sentido nenhum. Tem alguns personagens de outras épocas, que não são da época medieval, que são acrescidos, inclusive o final é hilário. Eu não aguento aquele final, é um final engraçadíssimo, que brinca com essa questão, como eu comentei do programa de televisão deles, que às vezes a piada não tinha fim, que às vezes a piada emendava uma piada na outra. Eles transportaram isso também pro filme, então o filme tem essa questão, é bem engraçado e é proposital, você vê que eles fazem aquilo com um propósito. E no final das contas, o resultado é você rir, você se divertir, você passar bons momentos assistindo a obra. Quem sois vós? Somos os cavaleiros que dizem... Não os cavaleiros que dizem ni, os próprios. Quem são eles? Eles brincam muito com alguns fatos reais, algumas coisas que são conhecidas do grande público, como, por exemplo, algumas guerras que existiram na Inglaterra com a França. Eles brincam com a questão do cavalo de Troia, mas tudo muito com bom humor, né? Tudo é brincado ali de uma forma respeitosa. Tanto é que nada que eu assisti recentemente do filme tenha me chocado, tenha feito eu achar que envelheceu mal. Muito pelo contrário, eu achei que as piadas foram respeitosas de uma forma geral, e isso é muito raro hoje em dia, né? A gente encontrar obras antigas que ainda tem uma qualidade não só de produção, porque sim, é um filme bem produzido, apesar de ser de baixo orçamento, e eles tratarem isso de uma forma proposital, eles brincam com isso, de não ter orçamento adequado para o filme. Mas além dessa questão técnica, o filme também tem uma questão de roteiro, de temática e de ritmo muito legal. O tipo de comédia do Monty Python, para você que de repente nunca assistiu nenhum trabalho deles, lembra muito alguns outros trabalhos que vieram depois dessa comédia de nonsenso, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, Caceta e Planeta, TV Pirata, o próprio Porta dos Fundos. Na própria Inglaterra, o Mr. Bean também tinha um pouco dessa característica, o Saturday Night Live, o Futurama, Simpsons, sempre essas comédias, South Park, que tem essa pegada muito mais maluquice, coisas pitorescas, realmente tem um pouco dessa influência do Monty Python, porque eles foram esbravadores, eles foram de vanguarda na época, porque a comédia que era feita antes era muito mais redondinha, muito mais fechada. Além de Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, também existem outros filmes do grupo, inclusive todos eles estão na Netflix, tá lá disponível tanto esse do Cálice, também os próximos filmes, como por exemplo A Vida de Brian, que teve uma certa polêmica na época, porque falava sobre uma pessoa que nasceu e cresceu na época de Jesus, então tudo aquilo que poderia acontecer com Jesus estaria acontecendo com esse personagem, então tem essa pegada um pouco mais religiosa. E também tem o filme O Sentido da Vida, que também brinca com algumas questões filosóficas, religiosas, então também teve um pouco de polêmica, mas eu acho que são obras que valem ser assistidas, porém a minha preferida é, sem dúvida, Em Busca do Cálice Sagrado, que é de fato o filme mais conhecido do grupo, o filme que fez muito sucesso. Tem outros trabalhos também com os integrantes do grupo, em outros filmes, em outras ações. Muitos deles foram para a área já ficaram atrás das câmeras, então se tornaram roteiristas, diretores de outros gêneros além da própria comédia. Tem um trabalho muito legal que eu gosto muito, é um filme chamado Um Peixe Chamado Wanda, que tem a Jamie Lee Curtis, tem várias, fez muito sucesso, concorreu ao Oscar, ganhou um Oscar, e esse filme também tem dois dos integrantes do Monty Python. Tem o perfil
fio da comédia do Monty Python, então de repente você conhece essa obra, talvez você vá gostar também de Monty Python. Mas no geral eu acho que é uma obra interessante para qualquer pessoa assistir, desde que goste de uma boa comédia, goste de dar risada. Fica aqui a minha dica se você não conhecia Monty Python. Então é isso, gente. Comenta aqui pra mim na caixinha de comentários se você já conhecia o grupo, se você já conhecia a história por trás do grupo, se você já assistiu aos filmes. Comenta pra mim qual é a sua parte preferida no filme Em Busca do Cálice Sagrado. Eu amo a parte dos cavaleiros que dizem Ni, mas eu também amei a parte ali da ponte, onde eles têm que responder algumas questões. Amo a questão da granada sagrada, né? Granada religiosa ali. Enfim, tem muitas cenas icônicas que eu tenho certeza que se você já assistiu, você pegou as referências e gostou. Então comenta aqui embaixo esses detalhes, me recomende outras obras e fale também se você tem vontade de saber um pouquinho mais das outras produções. Comenta que eu faço aqui um vídeo também falando sobre a vida de Brian e os outros trabalhos do Monty Python. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!